E olha só, gente, ter uma alimentação está aqui, vai tirar nossas dúvidas e, claro, né, as dúvidas de vocês de casa também, né? Porque esse programa nós fizemos para vocês. Pode interagir através do 459-9925-4747. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais para falar do assunto tão importante e que as pessoas têm bastante medo de envelhecer, mas envelhecer com saúde é bom também, não é? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Na verdade, eu sempre digo assim algumas coisas. Uma, que a alimentação é uma poupança, que você vai construindo ela ao longo da vida. Se você poupar direito, quando chegar na velhice, você vai ter uma velhice saudável. Você vai ser um idoso funcional. Aquele idoso que não é acamado, aquele idoso que consegue fazer as suas atividades. Se você for investindo ao longo do tempo numa alimentação ruim, você vai provavelmente ser um idoso que vai ter problemas de saúde, diabetes, hipertensão, Alzheimer, que vai ter problemas de locomoção, né? E assim, Adriciane, como a alimentação ela pode interferir então para o envelhecimento com qualidade de vida? Se a gente for pensar, várias doenças que são, digamos, da velhice, tipo Alzheimer, diabetes, hipertensão, doenças renais, elas estão muito ligadas à alimentação e principalmente ao consumo de alimentos ultraprocessados. Então são refrigerantes, são biscoitos, são chocolates que não são os bons chocolates. As pessoas consomem muita gordura, muito sal, muito açúcar em excesso, mais do que ela precisa. Então, o corpo dela vai dando os sinais e ela vai, ao longo do tempo, tendo essas doenças. Porque cada um de nós temos um perfil genético. Você tem o seu perfil, eu tenho o perfil. Então, se eu for pensar, a minha família tem muito histórico de Alzheimer, de hipertensão. Então, se eu tenho uma alimentação rica em sal, em sódio, já vai provocar mais. Alimentos que são muito processados, assim, salame, queijos muito gordurosos, presunto, isso vai Isso tudo tem tanto na nossa região, né? Principalmente Marechal Cândido Rondon ali, são coisas que as pessoas gostam muito, são produtos né? coloniais que a gente acha, nossa, são naturais. Mas assim, para fazer esses produtos, eles usam muito componentes químicos como nitrato e nitrito de sódio, que aumenta. Então, eu sempre falo assim, a gente tem o gene, mas quem puxa o gatilho é a gente, então esses alimentos aí a gente deve evitar, né, que prejudicam aí, então, o processo de envelhecimento, né? Sim, é que a gente tem que pensar assim, numa regra que eu acho que vale você levar para a vida, né? Uma regra 80-20. 80% do seu tempo você deve procurar ter uma alimentação mais saudável, rica em frutas, verduras, legumes, proteínas magras, ovos, azeite de oliva. Você pode consumir uma manteiga em quantidades assim adequadas, beber bastante água. E 20% do seu tempo você se dá a oportunidade de consumir esses alimentos que são aqueles comfort foods. Que você vai numa confraternização, principalmente agora no final do ano, não tem como você não comer. Evitar, né, tudo isso. Você também fica antissocial, você não participa da vida, né? E assim, quais que são os alimentos então que são indicados para ajudar na produção do colágeno? Porque a gente sabe que o colágeno é muito importante também, que ajuda aí, né, previne também o envelhecimento, né? O colágeno, ele é uma proteína que é produzida até mesmo pelo nosso corpo. Então, assim, só que a gente tem que ter um entendimento. E é uma guerra muito grande. Pessoas falam, nossa, tomar colágeno é jogar dinheiro no lixo. E ao mesmo tempo que tem alguns estudos que comprovam que o colágeno é muito bom. Então, assim, na minha opinião, é válido tomar colágeno sim. A partir dos 30 anos é recomendado tomar colágeno. Só que o colágeno, a gente esbarra aí num empecilho que o colágeno de boa qualidade, ele é caro, né? Então, um colágeno mais purificado, um colágeno hidrolisado, ele é caro. Se a pessoa tem uma boa alimentação rica em proteínas, então ela consome uma boa quantidade de carnes, ela consome ovos, ela consome queijos, ela tem esse aporte de proteína,
ela já vai ter uma produção de colágeno. Então, esses alimentos são essenciais. Quando você pensa no idoso, é interessante sim, não só suplementar o colágeno, mas também as proteínas, porque às vezes os idosos eles têm bastante problemas com a dentição e às vezes não conseguem consumir uma carne. Então, variar... Acabam evitando esses produtos, né? Variar o modo de preparo desses alimentos. Então, vou fazer uma carne, preferi fazer uma carne moída, uma carne ensopada, que seja fácil de mastigação. E bem importante que dá para utilizar também é o whey protein, que é um tipo de proteína muito boa, que vai ajudar nessa fase do envelhecimento, sem prejudicar os idosos. E assim, quais os alimentos que se deve evitar que prejudiquem então esse processo natural do envelhecimento? A gente falou alguns ali também, né? Então, mas tem alguns que a gente tem que cuidar mais também, né? Os alimentos que a gente vai ser os alimentos que vão, digamos que hoje a gente tem estudos e saiu um estudo bem recentemente de um número assim assustador de pessoas, se eu não me engano foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra, comprovando a morte prematura por o consumo de produtos ultraprocessados e industrializados. Eu sempre falo, quando a gente vai no mercado, hoje a gente tem 10 a 15% de comida no mercado. O resto é tudo produto alimentício, então não é comida. Então são produtos que são adicionados gordura vegetal hidrogenada, mesmo produtos doces é colocado. Esses dias eu fiquei bem impressionada numa embalagem que eu peguei um coco ralado para comprar e daí tava assim, sódio alto, assim. Eu falei, por que? Coco ralado. Então assim, você vê que tem gordura hidrogenada, tem um excesso de sal, tem o açúcar tem diversos outros nomes. As pessoas, elas são muito enganadas pela indústria alimentícia, então a indústria ela usa, às vezes não açúcar escancarado, mas ela coloca aqui a maltodextrina, eles colocam, não é zero açúcar, mas eles colocam sucralose, que são adoçantes artificiais. Que a pessoa acha que é da fruta, que daí fala, eu vou levar isso porque é da porque fruta. É mais saudável, zero açúcar, vou levar e tá com Só que assim, esses adoçantes são piores, né? Do que você realmente consumir o açúcar, porque eu sempre falo, o corpo da gente ele tem habilidade para digerir proteínas, carboidratos e lipídios, ele sabe digerir isso. Quando a gente começa a consumir aí gordura hidrogenada, que é diferente, começa a digerir, a consumir esses adoçantes, o nosso corpo ele não sabe o que fazer e ele começa a fazer um processo inflamatório. E todas essas doenças que eu te falei da velhice, geralmente elas são um processo inflamatório arrastado de anos aí. Por isso que tem que cuidar. Mas assim, na prevenção de algumas doenças, né, que pode se desenvolver nesse processo de envelhecimento, quais os alimentos que podem ajudar? Que vamos liberar aí para as pessoas falarem, não, vocês podem consumir mais tranquilos. Olha, você pode consumir frutas, verduras, legumes. A gente tem que consumir também uma quantidade boa de água. Os grãos integrais. Então, se eu for comer um pão, eu preferi comer um pão integral. Eu colocar na minha alimentação uma aveia, eu colocar uma chia, uma linhaça, uma semente de abóbora, uma semente de girassol. Eu preferi usar um sal ao invés do sal normal, usar um sal marinho, que é o mais saudável, o custo-benefício é melhor. Eu vou usar, assim, dificilmente uma pessoa ela não vai usar um açúcar, mas usar em quantidades moderadas, mas eu consumi um açúcar mascavo, um açúcar demerara em pequenas quantidades. Esses alimentos, quanto mais naturais, quanto mais a gente pensar em alimentos que vêm da natureza mesmo, aí a gente pensa nos bons carboidratos, mandioca, batata doce, cará, inhame, milho, que são carboidratos assim que você tem que controlar também as quantidades e a frequência, mas são carboidratos que são complexos, são bons. Esse tipo de alimento, eles não vão alterar a nossa glicose, eles vão diminuir esse processo inflamatório.
E o importante também é uma coisa que a gente reforçar, que é preciso ter esse cuidado da alimentação ao longo da vida também, né? Para não só pensar quando chegar aí na melhor idade, né? Porque tem esse controle, você vai chegar uma velhice saudável, né? Sim, é como eu falei, que é como se fosse uma poupança, mas a gente tem que pensar também que a nossa vida ela não é linear. Às vezes a gente, eu fico muito rígida e quero me cobrar de ter uma alimentação 100% saudável 100% do tempo. Isso não acontece. Tem épocas que a gente come melhor, tem épocas que a gente come pior, com uma qualidade nutricional diferenciada. Tem época das festas que as pessoas abusam, que isso. podiam controlar também, né? Na verdade, até a gente... Brinca, né? Jesus nasce e come. Mas assim, se a gente tiver agora nas festas hoje tá um tema muito novo que fala sobre a dieta flexível, né? Então assim, mas a gente fazer uma dieta flexível e inteligente. Hoje eu sei que eu tenho uma confraternização e durante o meu dia eu balancear a minha alimentação numa qualidade nutricional melhor, à noite eu posso me permitir comer alguma coisa diferente, né? Porque o alimento, ele não tem só a ver com matar a fome, ele é muito comportamental. Então, assim, o alimento é cultural. Lidar com ele. E o importante também é que antigamente a gente não falava muito em nutricionista, esses cuidados, não tinha essa procura. De uns anos para cá que as pessoas foram percebendo que precisava ter uma nutricionista, cuidar da alimentação para chegar a uma velhice boa. Não só a velhice, para você aproveitar a vida também, né? Senão você tem que tomar um monte de medicamento lá. E eu queria que você falasse para a gente também sobre essa realização, sobre esse estado de nutricional que as pessoas têm que fazer exame periódico, tem que ter acompanhamento. Não é assim, oba-oba, né? A gente sabe que uma nutrição é importante na vida. Cada um de nós, a gente tem uma individualidade, né? Genética, bioquímica, e quando você consegue ser acompanhado por um profissional, você vai ter mais resultados naquilo que você procura, né? Então é bem importante. Mas vale frisar, assim, que eu acredito hoje que a alimentação é muito importante, mas existem alguns pilares do envelhecimento saudável. O pilar da alimentação, que a gente já conversou bastante sobre isso aqui. O pilar do movimento, porque às vezes as pessoas, elas esperam ter ânimo, vontade para fazer uma academia. Mas a gente esquece que se a gente der de 5 a 7 mil passos por dia, a gente já está se movimentando. E os estudos dizem bastante de neurologia que a gente pode até mesmo diminuir o Alzheimer, a prevenção de doenças com esse movimento. Esses relógios assim mais tecnológicos, simples, eles medem os passos, medem o sono. Eles às vezes chacoalham na hora de caminhar, vamos caminhar um pouco, levantar quando a gente está muito tempo sentada, né? Também a hidratação é muito importante. O sono hoje a gente sabe que é importantíssimo. E hoje as pessoas, antes de dormir, elas já estão com o celular, elas têm uma excitação muito grande de tecnologia, tá o tempo inteiro excitado e a gente não respeita aquele ciclo circadiano. E eu acho que a espiritualidade, a gente buscar ser uma pessoa melhor, agradecer. Então, esses pilares, eles fazem parte de uma longevidade e de um envelhecimento saudável. Show de bola, Adrieciane. Muito obrigado pelas dicas de hoje. Espero que vocês de casa tenham aproveitado as dicas aí. Vou deixar o Insta também da Adrieciane aí. E se vocês querem saber mais sobre nutrição, manda sugestões pra gente que a gente traz a Adrieciane de volta aqui. Porque passa tão rapidinho o tempo aqui, a gente tinha mais assunto, mas vamos deixar para outro dia. Gratidão. Obrigada. Obrigado, bom retorno aí. Bom, e antes de ir para casa, né, vamos agradecer aí o pessoal aí da